Aqui nessa aula hoje você vai aprender tudo sobre função logarítmica, tá? Condição de existência, gráfico da função logarítmica. Também eu vou falar contigo sobre domínio da função, que cai bastante em prova. Enfim, é uma aula completa. Já se inscreva no canal, deixe o seu like. E se você quiser acessar minha apostila de matemática básica em videoaulas, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários. Acesse aí e agora vamos lá para a aula. Vamos lá, pessoal. A função logarítmica, ela é escrita dessa maneira aqui, ó. F de x é igual a log de x na base a. É assim que nós lemos, tá? F de x é igual a log de x na base a. Esse x aqui, ó, nós damos o nome para ele de logaritmando. Vou escrever aqui para você, ó. Logaritmando. E esse x, aliás, esse a que fica aqui embaixo, o nome dele é base, tá? Então, aqui ele é a base e o x seria o logaritmando. Beleza, pessoal? Então, ó, quem que é minha base? Vai ser o a. E o logaritmando vai ser o x. Beleza? Aqui você repara que no começo vem com f de x, tá? Se você quiser, você pode chamar isso aqui também de y, ó. F de x é a mesma coisa que y. Então, poderia tranquilamente dizer o seguinte, ó. Que y é igual a log de x na base a. Y é igual a log de x na base a. Dá no mesmo, tá, pessoal? Parece complicado isso aqui, mas já você vai entender que isso aqui é muito tranquilo, tá? Vamos lá. Para existir uma função logarítmica, nós temos que seguir algumas condições, tá? Chamadas de condição de existência. Que seria o seguinte, ó. O a, que seria a base, ó, ele precisa ser maior do que zero. E ele tem que ser diferente de 1. Tá, pessoal? Então, ó, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Beleza? E o x, ó, que é o meu logaritmando, ele precisa ser maior do que zero. Então, grava aí, ó. O a tem que ser maior do que zero e o x também tem que ser maior do que zero. E o a, que é a base, né? Ele tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1. Vamos lá. Tem alguns exemplos aqui, ó. Marque L para funções que forem logarítmicas e N para as que não forem. Beleza. Olha a primeira função, ó. F de x é igual a log de x na base 2. Olha só, o 2 aqui embaixo, ó. Beleza. Qual que era a condição, ó? A base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. 2 é maior do que zero? É. É diferente de 1? É. Então, ok. Isso aqui é uma função logarítmica. Vou colocar o L. Agora aqui embaixo, ó. F de x é igual a log de x na base 0. Beleza. Olha aqui a base. 0, certo? A base pode ser igual a 0, pessoal? Não. Ela tem que ser maior do que 0, certo? Então, ó, isso aqui seria uma função logarítmica? Não, vou colocar um n, beleza? Próximo exemplo aqui, ó. F de x é igual a log de x na base menos 1. Olha aqui a base, ó. Menos 1, número negativo, ó. O número tem que ser o quê? Maior do que 0, né? Tem que ser positivo, beleza? Então, ó, já que não pode ser negativo, isso aqui não é uma função logarítmica. Não atende à condição de existência de uma função logarítmica. Agora aqui, ó. F de x é igual a log de x na base 1. Olha aqui, pessoal, ó. A base é 1. O a tem que ser o quê? A base tem que ser diferente de 1. Não pode ser 1. Então, ó, não é uma função logarítmica, beleza? Log de x na base o quê, ó? Opa, não tem nada ali. Então, o que isso significa? Que é 1, que é 0, que não é nada. Quando não tem nada aqui na base, pessoal, significa que a base é 10, beleza? Então, ó, log de x na base 10. 10 é maior do que 0 e é diferente de 1. Então, isso aqui sim é uma função logarítmica, beleza? Então, ó, é a função logarítmica, não é, também não é, e essa aqui é. Show de bola, pessoal? Agora vamos aqui, pessoal, para o domínio e imagem de uma função logarítmica. Ó. O que seria o domínio, primeiramente? Ó, tem ali minha função, certo? Eu posso colocar valores aqui, ó, no lugar do x, né? Eu poderia, por exemplo, colocar o 5 ali no lugar do x, né? Por exemplo, ficaria assim, ó, f de 5 igual a log
de 5 numa base A, certo? Esses valores que eu coloco aqui, ó, são os valores que estão no domínio da minha função, ok? Então, domínio são os valores que eu posso colocar ali no x. E esses valores, eles são o quê? Ó, você vai ver aqui, ó, R tem um asterisco em cima e um sinal de mais embaixo. O que isso significa? R são os números reais, tá? Então, são os números reais, que não pode ser zero, tá? Esse asterisco ali, ó, não pode ser zero, quer dizer basicamente isso. Então, reais é um nulo, tá? Não pode ser zero. E ele tem que ser positivo. Ó, e positivo. Opa, beleza. Então, ó, quem que é o meu domínio? Quem que são os valores que eu posso colocar no x? Os números reais não nulos e positivo, beleza? E a imagem, o que seria a imagem? Ó, eu vou colocar um valor no x e ele vai me entregar um resultado, né? A gente vai calcular e vai encontrar um valor de y. Esses valores de y são a nossa imagem, ok? E a nossa imagem seria o quê? Os números reais, beleza, pessoal? Então, a nossa imagem seria os números reais. Até aqui tudo bem? Então, agora vamos aprender a calcular um determinado valor de f de x dependendo do valor de x, tá? Isso aí é muito importante para a gente conseguir montar o gráfico, que é o que veremos em seguida. Agora vamos aqui, pessoal, aprender a calcular o valor do y dependendo do valor do x. Ó, calcule f de 1, de 2 e de 4. Na seguinte função, ele dá a função f de x igual a log de x na base 2, beleza? Muito fácil, ó. Olhando para cá, você percebe que o 1 está no lugar do x. O 2 também e o 4 também. É só trocar, ó. F de 1 é igual a log de x na base 2. No lugar do x, eu vou colocar o valor que está ali, ó. Então, no caso, log de 1 na base 2, beleza? Feito isso, o que eu gosto de fazer, ó? Pegar esse valor aqui e chamar de y, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, que log de 1 na base 2 é igual a y. E aí é só aplicar aquela regra que a gente vê no logaritmo, pessoal, que é o seguinte, ó. Esse elevado a esse é igual a esse, ok? Então, 2 elevado a y é igual a 1. Fechou, né? Qual o número que eu vou elevar o 2 para fazer ele dar 1? É o 0, né? Qualquer número elevado a 0, ele vai dar 1. Então, teria que ser 2 elevado a 0, isso sim vai dar 1. Logo, o y aqui nesse caso, ele vale o quê? 0, beleza? Então, tem a tabelinha aqui, ó, do x e do y. Quando o x ele vale 1, o y ele vai valer quanto? Ó, 0, beleza? Agora vamos calcular aqui com f de 2, pessoal. Deixa eu trocar a caneta, ó. F de 2 é igual a log, só trocar de novo, ó, 2, certo? Log de 2 na base 2, beleza? Mesmo esquema, pessoal. O que a gente vai fazer, ó? Chama de y o f de 2, então, ó, log de 2 na base 2 é igual a y. Aí eu vou ter o seguinte, ó. Esse elevado a esse é igual a esse, ó. 2 elevado a y é igual a 2, certo? Qual o valor que eu elevo 2 para fazer esse resultado dar 2? É o 1, né? 2 elevado a 1 é 2. Então, nesse caso, o y ele vale 1, beleza, pessoal? Ou seja, quando o meu x ele é 2, ó, o meu y, o resultado dele é o quê? É 1. Show de bola? Agora, o último ali, ó, o f de 4, né? F de 4 é igual a log de 4 na base 2, beleza? Vou chamar de y, ó. Log de 4 na base 2 é igual a y. Mesma situação, ó. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, 2 elevado a y é igual a 4, beleza? Qual o número que eu vou elevar o 2 para fazer ele dar 4, pessoal? É o 2, né? Então, ó, 2
elevado a 2 vai dar 4, né? Isso aqui daria 2 vezes 2, concorda? Então, o meu y, ele vale o quê? Nesse caso aqui, ele vai valer 2, certo? Então, quando o meu x é 4, o meu y é 2. Beleza, pessoal? Então, ó, dessa maneira você consegue calcular o valor do f de x, né? Dependendo aí do valor do x. Vamos agora falar sobre o gráfico da função logarítmica, pessoal. Ó, vamos lá. Para saber se a função é crescente ou decrescente, é só olhar a base. Calma aí, professor, não entendi. O gráfico pode ser crescente ou decrescente? Isso aí, ó. Nesse caso aqui, ó, você observa o seguinte, ó. O gráfico, ó, primeiramente o gráfico é uma curva, tá vendo? Essa curva ela vai crescendo, 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 ou seja, é uma função crescente aqui nesse caso. Agora nesse aqui, ó, ela vai decrescendo, 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 ela vai diminuindo cada vez mais, ou seja, é uma função decrescente, beleza? E para saber se a função é crescente ou decrescente, é só você olhar para a base, pessoal, aqui o A, ó. É só olhar para a base, ok? Aí você olha o seguinte, ó. Se o valor da base ele for maior do que 1, significa o quê? Que a função é crescente. Agora, se ele for entre 0 e 1, né, for, por exemplo, 0,5, 0,3, né, for um valor maior do que 0 e menor do que 1, nesse caso a função vai ser decrescente, beleza? Então lembra, para saber se é crescente ou decrescente, é só olhar para a base. Base maior do que 1, função crescente. Base entre 0 e 1, função decrescente, beleza? Aí tá aqui, ó. Diga se as funções logarítmicas abaixo são crescentes ou decrescentes. F de x é igual a log de x na base 6, ó. O 6 ele é maior do que 1, é um número maior do que 1, concorda? Então, essa função aqui ela vai ser crescente ou decrescente? Vai ser crescente, né? Então, anota aí, ó, crescente. Agora aqui, ó, f de x é igual a log de x na base 0,4. Olhei para a base é o quê? É 0,4. 0,4 é um número entre 0 e 1, certo? Então, isso aqui vai ser decrescente. Anota aí, ó. Decrescente. A última aqui, ó, eu tenho log de x na base 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2 é uma fração, né, que é a mesma coisa que meio, né? 1 dividido por 2 é 0,5, meio, né? Então, ó, tá entre 0 e 1, também vai ser decrescente, beleza? Decrescente. Show de bola, pessoal. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos entender como que eu monto aqui o gráfico de uma função logarítmica. Para montar o gráfico de uma função logarítmica, pessoal, é muito fácil, ó. Monte o gráfico da seguinte função e diga se ela é crescente ou decrescente. Isso aqui a gente já responde logo de cara, por quê? A base é 3, certo? 3 é maior do que 1. Se é maior do que 1 a base, a função é o quê? Crescente, certo? Então, ó, já responde aqui que é crescente. Ok. Agora vamos montar o gráfico. Como que eu faço para montar o gráfico? Ó? Eu vou colocar uns valores aqui no x, eu vou calcular, eu vou encontrar os valores em y, certo? E eu vou vindo aqui no plano cartesiano e vou marcando, ó. Vou marcando os pontos e depois eu ligo esses pontos e eu vou ter o gráfico, tá? Quais valores a gente pode colocar aqui em x, ó? Você só tem que tomar cuidado para não se atrapalhar, colocar valores aí que vai dificultar a conta, pessoal. Na prática, agora você vai vendo aqui, ó. Olha só. A função é o quê? F de x igual a log de x na base 3, certo? Vou começar colocando o valor 1 ali no x, pode ser? Então, f de 1 vai ser igual a log de 1 na base 3. Ok. Vou fazer aquilo, vou chamar de y, ó. Log de 1 na base 3 é igual a y. Faço aquela regra, ó. 3 elevado a y é igual a 1. Qual o número que eu elevo 3 para fazer dar 1? 0, né? 3 elevado a 0 dá 1, certo? Então, ó, quando o meu x ele vale 1, quando o meu x ele vale 1, o meu y ele vai valer o quê, pessoal? No caso aqui deu y igual a 0. Meu y vai valer 0.
beleza? Então, já tem aqui um ponto, ó. Onde é que eu tenho x igual a 1, ó? Esse aqui é o eixo do x, tá vendo? Eixo do x, eixo do y. Onde que o x vale 1, ó? No primeiro aqui, ó. Aqui ele vale 1, certo? E onde que o meu y vale 0, né? Quando o y ele vale 0, significa que o ponto está sobre o eixo x, né? Então, vai estar bem aqui, ó. Só lembrando que eu tenho aula de plano cartesiano aí no canal, tá, pessoal? Então, ó, o primeiro ponto está ali. Vamos calcular agora outro ponto, pessoal. Vou calcular aqui, por exemplo, ó, pode ser f de 3, pode ser? F de 3, ó. Eu vou ter log de 3 na base 3. Faça a mesma coisa, vou trocar pelo y. Log de 3 na base 3 é igual a y. Esse elevado a esse é igual a esse, ó. 3 elevado a y é igual a 3. Qual o número que eu elevo 3 para fazer dar 3? O 1, né? Então, o y aqui vale 1. Ou seja, quando o meu x é 3, o meu y é 1. Então, marca aí no plano cartesiano. Ó. Onde é que o x vale 3? Ó, aqui é 1, 2, 3. Bem aqui. Agora, onde que meu y vale 1? Bem aqui, ó. Então, a gente vai ligar esses dois pontos, ó. Vem aqui e liga esses dois pontos. Vai ficar aqui, certo? Então, já tenho ali o segundo ponto, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico para você ver, ó. Já marquei ali 2 pontos, beleza? Vamos calcular agora aqui outro ponto, pessoal. Pode ser x igual a 9, pode ser? Então, ó, f de 9 vai ser igual a log de 9 na base 3, certo? Log de 9 na base 3, beleza. O que a gente faz? Chama de y. Y é igual a... Vou colocar desse lado aqui o y, peraí. Ó, log de 9 na base 3 é igual a y, ó. 3 elevado a y, da mesma forma, tá? É igual a 9. Logo, o meu y vale 2, né? 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2 vai dar 9. Então, o y aqui vale 2, perfeito? Então, ó, quando o meu x ele é 9, o meu y ele é 2, beleza? Então, marca aí no plano cartesiano, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui do x, ó. 9 do x, 2 do y. O 2 do y está aqui, certo? Alinhando aqui, ó, vai ficar como? Vai pegar bem ali aquele ponto ali, ó. Pegou bem aqui, né? Marcou o ponto ali. Show de bola. Se a gente reparar bem, ó, já está começando a formar os pontos aqui, correto? E aí, ó, formando vários pontos, pessoal, vai começar a formar aquela curva que seria aqui, ó, a curva da função logarítmica, tá? Essa curva nada mais é do que os pontos ligados, pessoal. São vários pontos aqui que você vai formando esses pontos e aí vai acabar formando o gráfico, beleza? E aí, pessoal, depois que eu ligasse os pontos, ficaria algo mais ou menos assim, ó. Eu viria por aqui, passaria aqui nesses pontos, ok? E seguiria, né? Ficaria algo mais ou menos assim, tá? Essa curva ali. E vale a pena ressaltar o seguinte, pessoal. Aqui, ó, nunca vai tocar no eixo Y, tá? Por quê? A hora que tocar no eixo Y, significa que o x deu 0. E o x pode ser 0? Não pode, né? Então, ele vai vir aqui, ó, vai se aproximando cada vez mais, mas nunca vai encostar aqui no eixo Y, tá? Porque, repito, a hora que encostar no eixo Y, é porque o x deu 0, né? E o x não pode ser 0, ou seja, isso nunca vai acontecer. O desenho ali do gráfico não ficou tão bom, pessoal, então coloquei aqui num site que gera gráficos de matemática, e esse aqui seria o log de x na base 3, tá? A função f de x é igual a log de x na base 3, ficaria mais ou menos assim, ó. Tá até parecido, tá vendo? Tá até parecido realmente com o gráfico que a gente construiu, ó. Tá vendo? Esse aqui foi o gráfico de uma função crescente, mas se ela for decrescente, como é que fica? Mesma coisa, vou resolver um exemplo aqui contigo agora. Agora vamos montar o gráfico de uma função decrescente, pessoal. A ideia é basicamente a mesma, tá? Eu já sei que ela é decrescente porque a base é meio, né? Um número entre 0 e 1. Então, ela vai ser decrescente. A questão pergunta, então, monte o gráfico da seguinte função e diga se ela é crescente ou decrescente. Já vou escrever que ela é decrescente.
crescente. Beleza? Então, ó, primeira resposta ele já foi. Mesma situação, ó. A gente atribui os valores para x, para encontrar os valores em y, e a gente marca ali e monta o gráfico, beleza? Para x, eu vou atribuir os seguintes valores, pessoal. Pode ser, ó, 1, pode ser, ó, 1, meio, posso atribuir também 2 e 4. Ó, coloquei valores que vão facilitar de eu fazer a conta aqui. Como eu havia dito, você tem que se facilitar, tá? Não coloca valores aqui que vai ficar complexo de você calcular esse logaritmo aí, não. Coloca valores que vão te facilitar. Por que que eu sei que vai me facilitar? Ó? Vamos lá. Vou chamar direto aqui, ó, log de x na base meio, vou falar que é igual a y, ok? Pela regra, pessoal, eu vou ter que meio elevado a y, ó, meio elevado a y é igual a x, tá? Ou seja, eu tenho meio elevado a algum número que vai ser igual a x. No primeiro caso, o x vai ser 1. Então, ó, quando o x é 1, vamos fazer aqui, ó, meio elevado a y é igual a x, que no caso aqui é 1. Qual o número que eu elevo o meio para dar 1? Ah, é o zero, professor. Qualquer número elevado a zero dá 1. Certo? Então, ó, o y aqui vale 0, beleza? Ou seja, quando o x é 1, o y é 0. Agora, o segundo caso aqui, ó, que eu vou ter o x valendo meio. Eu vou ter meio elevado a y é igual a meio. Qual o valor que vai ter que ser aqui no lugar do y para fazer meio elevado a esse número dá meio? É o próprio 1, né? Meio elevado a 1 vai dar o meio, certo? Então, o y aqui ele vale 1. Ah, entendi. Então, meio, quando o x é meio, o y ele é 1. Perfeito. E agora, quando o x é 2, ó, vamos lá. Meio elevado a y é igual a 2, certo? Ih, professor, aí complicou aí. Não complicou não, porque ó, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, meio, pela regra lá da potenciação, eu não posso inverter os números, né? Só que eu tenho que mudar o sinal do expoente. Concorda comigo? Então, ó, 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1, certo? O que eu posso fazer? Eu posso inverter, colocar esse 2 embaixo e o 1 em cima, só que eu tenho que mudar o sinal do expoente, ó. Ficaria assim, ó, 1 sobre 2, ok? Elevado a menos 1, ok? Então, 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a menos 1, pessoal. Beleza? Então, poderia fazer essa troca aqui, ó. Poderia dizer o seguinte, que eu tenho 1 sobre 2 elevado a y, certo? Aqui era para ter os parênteses, pessoal. Acabei esquecendo de colocar, tá? Desculpa aí. Aí, ó, 1 sobre 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 1. Beleza? Aí, ó, como aqui as bases são iguais, ó, meio e meio, os expoentes também vão ser iguais, tá? Porque isso aqui é uma igualdade. Então, ó, y é igual a menos 1. Então, quando o meu x é 2, pessoal, o meu y é menos 1, beleza? Aqui eu já tenho 3 pontos, já conseguiria marcar, né? Ó. X igual a 1 é aqui, ó. Y igual a 0 vai ser, então, o ponto vai estar justamente sobre o eixo x, ó. Então, aqui estaria um ponto meio e 1, ó. Onde é que está o ponto meio do x, ó? Daqui é 0, aqui é 1, então o meio seria metade ali, certo? Então, ó, isso aqui seria o meio e o 1 do y seria aqui, ó, certo? Então, seria um ponto mais ou menos aqui, ó. Beleza? 2 do x menos 1 do y. Menos 1 do y está aqui, ó. Então, seria esse ponto aqui. Beleza? Vamos fazer aqui com 4 também, para facilitar aqui logo a gente fazer mais um ponto ali no gráfico, pode ser? Então, o que eu tenho? Ó? Que meio elevado a y vai ser igual a o meu x, que é 4. Perfeito. Aqui vai ser a mesma coisa que fizemos anteriormente, tá, pessoal? O que eu posso fazer aqui, ó? Transformar esse 4, posso falar que ele é o seguinte, ó. 1 sobre 2 elevado a meio, eu vou falar que esse 4 é 1 sobre 4 elevado a menos 1.
beleza? Só que 4 seria o quê? Seria 2 ao quadrado, né? Então, eu poderia tirar esse ao quadrado daqui de dentro. Ficaria assim, ó. Isso aqui tudo a gente... Ih, pessoal. Aí, pessoal, acabou cortando ali no vídeo, mas eu vou fazer passo a passo aqui de novo com vocês, ó. Coloquei assim, ó. Meio elevado a y é igual a x, que no caso aqui vai ser 4. Então, ó, meio elevado a y é igual a 1/4. Eu inverti, ó. O 4 eu transformei em 1/4 elevado a menos 1. Mesma coisa que fizemos anteriormente, tá? Isso aqui a gente vê lá na aula de potenciação, pessoal. Uma propriedade de potenciação. Beleza? Aí, o que eu posso fazer, ó? Já que o 4 é 2 ao quadrado, eu posso fazer o seguinte, ó. 1 sobre 2 elevado a y é igual a... Aqui eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado. Eu vou tirar esse ao quadrado de dentro ali do parêntese. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 1 sobre 2 ao quadrado, beleza? Vezes ainda o menos 1 que estava ali no expoente, ok? E aí eu vou ter o seguinte, ó. 1 sobre 2 elevado a y é igual a... Aqui, ó, ficou 1 sobre 2. 2 vezes menos 1 no expoente vai ficar menos 2. Se a base é igual a meio e meio, significa que os expoentes também são iguais, né? Afinal de contas, é uma igualdade. Y é igual a menos 2, beleza? Então, ó, se o x é 4, o y é menos 2. Beleza, pessoal? Agora é só a gente colocar esses pontos aqui no gráfico, ó. X igual a 4, ó. 1, 2, 3, 4. Y igual a menos 2, ó. Menos 2 do y vai estar aqui. Beleza? Ligando os pontos, está mais ou menos aqui. Então, essa curva aqui desse gráfico ficaria algo mais ou menos assim, ó. Tentar fazer com calma aqui para ficar mais ou menos. Eu vou mostrar para vocês também no celular como que vai ficar, tá, pessoal? Mas seria algo mais ou menos assim. Coloquei novamente no site de montar gráficos de matemática e ficou mais ou menos assim, tá, o gráfico, pessoal? Olha que bacana. Tá um pouco parecido ali, esse aqui tá um pouco torto, né? Mas é só para vocês terem ideia mais ou menos como que a gente monta o gráfico. Então, bem bacana, né? E você viu o seguinte, nesse caso aqui, ó, a função, ela é log de x na base meio. Meio é o quê, pessoal? Número entre 0 e 1. Logo, a função, ó, ficou decrescente. Concorda? Ela vem decrescendo, 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 ela vai diminuindo. Beleza, pessoal? E agora, para poder terminar a aula com chave de ouro, pessoal, vamos entender aqui sobre o domínio da função logarítmica, tá? Pera aí, professor, o senhor falou que o domínio, ele seria os reais positivos e não nulos. Ué, o que tem que aprender ainda? Calma lá. Ó, vamos entender aqui o seguinte, ó. Eu tenho, ó, f de x é igual a log de x menos 3 na base 2. Lembra da regrinha lá? Eu preciso o quê? Que isso aqui, ó, o logaritmando, ele seja o quê, pessoal? Maior do que zero, certo? Só que entra um detalhe aqui importante, ó. Vou dar um zoom aqui para você, ó. O que acontece se o x for 3, ó? Se eu colocar o 3 aqui, vai ficar 3 menos 3 e o logaritmando vai dar zero. Pode acontecer isso? Não pode, né? Tem que ser maior do que zero. Por isso que a gente tem que estabelecer algumas regras aqui para o domínio, tá, pessoal? Então, ó, isso aqui cai muito em prova. Então, já que o meu logaritmando ele tem que ser maior do que zero, ó, o que eu tenho que garantir? Que x menos 3 ele seja maior do que zero, tá? Agora, é só resolver, ó, x, eu vou passar esse 3 para o lado de lá, ele está diminuindo, ele vai somando, né? Então, x maior do que 3, beleza? Ele foi positivo. X tem que ser maior do que 3, pessoal. Já que o logaritmo dele tem que ser maior do que zero, qualquer valor que eu colocar aqui menor ou igual a 3, o que vai acontecer? Vai ficar um número zero ou um número negativo. Isso não pode acontecer, tá? Então, a gente tem que respeitar essa condição aqui. Como que eu posso escrever isso aqui de forma mais matemática? Ó? Eu vou escrever assim, ó, que o meu domínio ele é igual... Eu vou colocar um colchetes aberto. Por que aberto? Assim, ó. Por quê? Eu não posso incluir o 3, tá? Então, ele fica aberto. No 3, ó, já que os valores que podem entrar ali no lugar do x é do 3 em diante, né? Depois do 3 em diante,
Então, ó, aberto no 3, aí coloca uma vírgula, e esses números podem ir indo até o infinito, pessoal, até o infinito positivo, né? Então, coloca aqui um infinito positivo, aberto de novo, beleza? Fica dessa maneira aqui o valor do domínio, ou seja, o domínio dessa função aqui, ó, f de x igual a log de x menos 3 na base 2, vai ser o quê? Os valores dos números reais maiores que 3, beleza? E esse outro caso aqui, ó, esse aqui é bem interessante, porque tem x tanto aqui, ó, na base quanto no logaritmando. Então, vamos lá, eu tenho que garantir que isso aqui vai ser maior do que zero, tenho que garantir que isso aqui vai ser maior do que zero e diferente de 1, lembra? Que a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, ó, x mais 4 tem que ser maior do que zero e x menos 4 e x menos 1, perdão, tem que ser maior do que zero. X menos 1 também tem que ser diferente de 1, ok? Então, ó, passou o 4 para lá, eu vou ter x maior que menos 4, né? O mais 4 ele foi negativo, beleza? Mesma coisa eu faço com esse 1 ali, ó, esse menos 1. Agora ele vai positivo, vai ficar x maior que 1, beleza? E aqui, ó, x, eu vou pegar esse menos 1, vou passar para lá, ele vai positivo. X tem que ser diferente de menos 1, certo? Só que ali eu já tenho o 1, ó. Então, eu vou ter 1 mais 1, beleza? Então, o x ele vai ser diferente. 1 mais 1, 2. O x tem que ser diferente de 2. E aí, vamos lá, ó. O x ele tem que ser maior que menos 4. Só que o x também tem que ser maior do que 1. Ou seja, se o x for maior do que 1, ele já é maior do que menos 4. Concorda? Então, o que prevalece é isso aqui. E ele também, ó, o x ele não pode ser 2, pessoal. Então, como que eu vou escrever esse domínio aqui, ó? O domínio vai ser, ó. Aí vamos lá de novo, ó. Abre o colchete, beleza? E então, ó, abre o colchete. Já que os valores de x ele tem que ser maior do que 1, então coloca, ó, vai ser do 1 em diante, certo? Em diante para onde? Para o infinito, né? Então, vai ser de 1 até o infinito positivo, só que eu tenho um camarada para excluir ali. Eu vou colocar um sinal de menos, abro agora as chaves e coloco o 2, que é quem eu quero excluir, beleza? Ou seja, esse aqui vai ser o domínio dessa minha função aqui, pessoal. Vai ser do 1 até o infinito, excluindo o elemento 2, beleza? Então, é assim que a gente define o domínio de uma função logarítmica, pessoal. Muita atenção que esse conteúdo aqui cai bastante em provas. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Escreva para mim nos comentários. Se ficou alguma dúvida, comenta aí também. Aqui do seu lado agora está passando a minha apostila de matemática básica em videoaulas. É uma apostila completa feita para te ajudar, tá bom? Aprender matemática básica o mais rápido possível. Se você quiser acessar essa apostila, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos comentários. Acessa lá. Na sua tela agora está passando uma outra aula do canal muito bacana. Clica e assiste aí que eu te espero lá. Um abraço e até lá.